Adoro essa frase, porque depende. Depende do seu perfil de investidor, depende do tempo que você tem, da disposição que você tem para querer estudar, né? Se é uma pessoa, um perfil mais técnico, ou se ela tá delegando essa decisão de investimento para um assessor, para um consultor ou coisas do tipo. Então, depende de N fatores, né? Eu acho que sempre a métrica é justamente isso, né? Mas deixe que o preço teto, o médio ou o projetivo, sejam o seu guia, não o seu preço médio. Faz sentido. Né? Senão você nunca vai aumentar a sua quantidade de ações. Exato. Ou pior, você vai ficar lá com 3 ações de uma, depois você vai pra outra, e sobe, aí você vai pra outra. Quando você vai ver, você tem 20, 30 empresas na carteira, um punhadinho de cada, não recebe dividendo e não tem valorização. Nesse ponto aí, é uma pergunta que eu recebi ontem, inclusive, o cara falou isso. Pô, Bruno, mas é melhor eu esperar voltar, porque aí eu vou comprando outra. Eu falei, tá bom, mas vai chegar num momento que você vai ter 30 empresas na carteira, em quem, sem consciência, sozinho, consegue acompanhar 30 empresas. Eu falei, eu não consigo. Eu também não. E olha que eu tô aqui na Genial, eu fico vendo isso todo dia, porque aí é o meu trabalho, mas perceba que eu não me sinto humanamente capaz de, pelo menos uma vez por trimestre, que seja, ler todos os relatórios, ver todas as calls, ouvir tudo. É impossível. E aí, estipula-se sim um limite de ações. E aí eu queria saber da cabeça de vocês também, se esse limite já pode ser estabelecido em D0, por exemplo, pô, é 10 ações no máximo, o cara já compra 10, ou quando ele tá no começo, ele vai comprando menos empresas. E aí, às vezes, o pessoal fala, pô, no começo compra 3, só que aí também, às vezes, o cara compra 3 elétricas. Como vocês olham também para diversificação e como vocês fazem meio que um ponto ótimo entre as duas coisas? Não ter tanta empresa a ponto de conseguir acompanhar, mas ao mesmo tempo também não concentrar demasiadamente, às vezes, em um só setor e que o cara pode se ferrar em um momento ruim, não receber nada de dividendo, por exemplo. Essa matemática, ela é muito difícil, porque, de novo, não é objetiva, o economista talvez, né? adora essa frase, porque depende. Depende do seu perfil de investidor, depende do tempo que você tem, da disposição que você tem para querer estudar, né? Se é uma pessoa, um perfil mais técnico, ou se ela tá delegando essa decisão de investimento para um assessor, para um consultor ou coisas do tipo. Então, depende de N fatores, né? Eu acho que sempre a métrica é justamente isso. O quanto é cabível para você, o quanto você tá disposto a querer estudar determinado número de ativos, né? Então, acho que entre 3 e 5 empresas no começo, acho que é um número razoavelmente bom para você já ter bastante trabalho para você se aprofundar, né? A gente sempre fala também do filtro setorial do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Desses 5, os 3 primeiros, o BES, né? Eu acho que para quem tá começando do zero, talvez seja um pouco mais, não diria fácil, mas um pouco mais intuitivo de você entender o que essas empresas fazem, né? Acho que saneamento e telecom, ambas estão passando por momentos estruturalmente, né, de investimentos, né? Tanto com o 5G no telecom, tanto com o novo marco do saneamento, né? Enfim, acaba tendo algumas coisas técnicas ali dentro desses setores, né? Alguns eventos diferentes, como privatização, etc., que você acaba perdendo um pouco ali o crivo, né? Então, foca ali no BES. Dentro de energia, inclusive, dá para você diversificar bastante, porque são 3 segmentos. Você pode... Distribuidora pura, eu já excluiria num primeiro momento, por exemplo. Eu iria mais nas geradoras e transmissoras, se possível verticalizadas. Que você tem ali já uma mitigação de risco, que você tá diversificado dentro de uma empresa só. Então, e aí você vai fazendo os crivos de governança, você vai fazendo o crivo, claro, por dividend yield, por frequência de distribuição de dividendos, né? Então, eu gosto de olhar, por exemplo, quais são os fatores que influenciam principalmente as empresas que eu tenho em carteira. Então, eu tenho empresas em carteira que se beneficiam com a alta do dólar, diretamente porque são exportadoras ou porque o IGPM subiu, tá massa na receita. Sabe? Então, você vai, aos poucos, entendendo como que, o que influencia a sua carteira e só olha para aquilo, praticamente. Exatamente. Aí você vai engordando aquilo lá que você determinou, né? Porque tem uma coisa também muito forte de aderência ao seu perfil. Então, pô, vejo muita gente falando de Vale hoje, por exemplo, né? Você olha a múltiplo, de fato me parece muito barato, mas, pô, nesse preço não me atende por conta de um histórico passado, sabe? E talvez não é o seu perfil, né? Beleza, e eu tô bem de não ter Vale na carteira, você entende? Pra outra pessoa pode ser que essa avaliação não caiba. Tem gente que gosta de estatal. Eu gosto muito de estatal. Pode ter gente que, pô, é estatal, eu não coloco o dedo. Uma outra coisa que eu acho que é importante é que a nossa estratégia foca muito no número de ações. Então você tem meta em número de ações. Quando você tem meta em número de ações, isso evita que você fique pulando de galho em galho. Então você restringe, por exemplo, o seu universo ali ao best para quem está começando e vai comprando todos os meses, vai aportando. Você vai querer aumentar essa meta, né? Mas eu acho que, assim, humanamente é impossível o cara conseguir acompanhar
acompanhar mais do que 10, 12 empresas na carteira. Eu acho que passou disso, é um sinal amarelo, porque você está pulverizando sua carteira. E assim, a partir do momento que você vai acompanhando essas 10 empresas, vamos supor, você já tem um tempo de mercado, você tem 10 empresas e tal, é muito difícil você colocar outra carteira na sua empresa. É difícil. É muito difícil. A sua régua vai ficando alta, né? Vai ficando alta. E assim, quando tudo cai, as empresas da sua carteira também caíram. Então você vai colocar dinheiro em algo que você não conhece tão bem, porque já está com você há 5, 10, 20 anos. Entendeu? Verdade. Então você vai sempre, o seu foco fica naquelas empresas que já estão na sua carteira. É difícil. E o pessoal às vezes fala, pô, tá meio monótono, só fala das mesmas. Mas, pô, só dá pra falar das mesmas porque é que eu tenho, que pra mim faz sentido, que pra estratégia faz sentido, e ó, tá barato, eu vou colocar o dinheiro em outra coisa. Mas estranho seria se você falasse de uma nova oportunidade por dia. Não Todo existe. dia, exato. Não existe. As empresas não se modificam fundamentalmente do dia pra noite. É verdade. Então, assim, se você vai fazer stock picking, você vai achar ali, com muito trabalho, 10 boas empresas, você vai se agarrar com a sua vida ali, essas 10 empresas, né? O próprio Buffett fala, né? Que você tem normalmente uma ou duas grandes oportunidades na vida, né? E que quando você encontra essa oportunidade, você tem que ir com tudo. E é verdade, a gente mesmo, assim, eu acho que nós pegamos algumas oportunidades boas lá atrás, talvez a gente não consiga mais, igual o Banco do Brasil, que estava uns R$20. Nossa, 24 né? reais. Foi BB Seguridade também. 18. Delícia. Né? Klabin também a gente já pegou muito baixo. Mas assim, então, olha o tempo que a gente está falando. Um período de, talvez de 5 anos, aconteceram 3 boas oportunidades. Você fala assim, pô, essa não dá para deixar passar. Então é raro, não acontece o tempo todo. E se o cara ficar esperando o momento certo de aparecer essas oportunidades, primeiro, talvez ele não sabe que essa é uma boa oportunidade, porque não tem experiência. Segundo, o custo de oportunidade dele ter ficado esperando 3, 4 anos, de não receber esses dividendos, né, é muito alto. E pode ser que você fique a vida inteira, né, sem esperando a grande hora. É igual aquele desenho do jacaré que a gente tem, que o jacaré fica com a boca aberta um mau tempão, de repente ele vira uma caveira. Tanto tempo que ele ficou esperando. É verdade. Morre por inanição. Mas é verdade.